Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Como foi dito pela manhã, o reverendo Ernesto foi convidado para pregar na igreja de Embu das Artes, a qual está comemorando um aniversário. Esteve pela manhã e está agora à noite. Nós estaremos incumbidos de trazer a palavra de Deus. Pedimos que Deus nos abençoe nisso, que o seu Espírito Santo traga a instrução e a aplicação para os nossos corações e para nossas vidas. Amém. Abra a palavra de Deus no Salmo 63. Salmo de número 63. Enquanto você encontra esse texto, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês, onde nós vamos refletir sobre quando a alma tem sede de Deus. E essa história é uma história antiga de que existia um viajante que estava atravessando um grande deserto em busca de uma cidade escondida. Diziam que nesta cidade existia rios cristalinos, árvores de frutas totalmente diferentes e novas, e mais do que isso, existia muito ouro. Ruas, na verdade, cobertas de ouro e um refúgio onde este viajante poderia descansar ali pelo resto da sua vida. Então, no início da jornada, ele se prepara, enche as suas bolsas, os seus animais com provisões, comida, estava muito entusiasmado e seguia no seu caminho. Mas, conforme passavam os dias, o sol escaldante começa a queimar a sua pele, ele começa a desidratar, o vento que levava a areia ia contra os seus olhos, e mais do que isso, ia apagando aquela trilha que ele tinha visto no mapa. Passado mais alguns dias, a sua provisão acaba, a sua comida, o seu alimento, ele fica com fome, fica com sede, começa a ficar com medo daquela jornada. Então, no ápice do seu desespero, ele percebeu algo muito assustador. Ele percebeu que o maior problema não era a falta de água ao seu redor, mas o maior problema ali era a revelação do que realmente existia dentro dele, da sua mente e do seu coração. Afinal, que ideia enfrentar aquele deserto para chegar na cidade com o tesouro? Meus irmãos, o deserto é o lugar onde arranca as máscaras e revela as verdadeiras prioridades. O deserto expõe de forma impiedosa o que tem em nós e no que nós realmente confiamos. O texto do Salmo de número 63 tem justamente este contexto. Um salmo de Davi enquanto estava no deserto. Dizem os estudiosos que enquanto fugia de Absalão, que o traía. Leamos esse texto de Davi buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo do santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos meus lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser passos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então nós temos aqui o mesmo cenário de vulnerabilidade do rei Davi, no Salmo de número 63. Ele não está compondo mais um dos seus cânticos no seu palácio, com todo o conforto, com a sua bela harpa afinada. Ao contrário, ele está no deserto de Judá, fugindo do seu próprio filho que usurpou o seu trono.
Neste momento, o salmista se sente traído, está cansado, está exausto e emocionalmente desprovido de toda a segurança mental e humana que até mesmo um rei teria. Ainda assim, no meio do pó e do calor do deserto, nasce uma declaração muito intensa de amor a Deus, que nós vemos em toda a Escritura. O deserto aqui geográfico de Davi acabou virando o palco de adoração. Por quê? Porque há verdades sobre a majestade de Deus que nós só aprendemos quando tudo que é terreno nos é arrancado. Então, assim como Davi, que teve ali o seu reinado arrancado, o seu poder, percebe a grandiosidade de Deus, muitas vezes nós só percebemos isso nesses momentos. Então, o tema central desse salmo é muito claro. É a verdadeira satisfação da alma humana, ela só é encontrada na presença de Deus. E é isso que nós vamos discorrer nesse texto, dividindo-o em 3 partes. Nos 2 primeiros versos, onde ele diz que Deus é o Deus forte e que ele o busca ansiosamente, que a sua alma tem sede de ti, nos leva a crer que o deserto revela a sede mais profunda, que não é a sede física, mas é a sede da nossa alma. Observe comigo algo extraordinário aqui na teologia de Davi. No meio dessa crise terrível, o que ele poderia fazer, que é geralmente como nós fazemos? Uma oração pedindo livramento. Ó Deus, destrói meus inimigos, por mais que fosse seu filho, né? Devolve o meu trono, o meu reino, a minha coroa. Muda essas circunstâncias. Afinal, eu não sou o rei escolhido pelo próprio Senhor. Esse poderia ser o salmo de Davi naquele momento. Mas ele começa esse salmo dizendo: a minha alma tem sede de ti. E isso muda completamente a perspectiva do salmista. Demonstra de que o evangelho de Deus não é só sobre Deus resolvendo a nossa vida. Não é só sobre Deus nos acudindo quando nós precisamos. Mas o evangelho de Deus é quando Deus se torna a nossa maior e única necessidade. Muitas pessoas querem os presentes de Deus, todas as bênçãos que Deus pode dar. E Deus dá as bênçãos para os ímpios e para os crentes. Só que essas pessoas só desejam o presente, não desejam o doador do presente, o próprio Deus. Mas Davi aqui entendeu que o maior presente que o Senhor poderia lhe dar era a sua própria presença. Ou seja, o maior presente do nosso Senhor é o nosso Senhor. O nosso viajante da história, quando começou a sentir sede, ele teve uma ideia. Tentou cavar um poço, uma cisterna, para dali encontrar água. Mas conforme ele ia cavando e cavando e cavando, só encontrou areia e poeira. Ali não tinha nada de água. O sofrimento revela os falsos poços das nossas vidas, ou as cisternas que na verdade estão rachadas. Nós tentamos muitas vezes preencher o vazio que nós temos na alma com dinheiro, com trabalho, com relacionamento, com sucesso, com reconhecimento. Nessa era ainda mais de redes sociais, né, demonstrando o que somos, o que temos, ou até mesmo para os cristãos com religiosidade vazia, né? Estou sem muito o que fazer, vou aproveitar então, vou na igreja. Vou aproveitar então, vou naquela programação, vou servir de alguma forma, vou me sentir útil. Mas nós sabemos que o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. E nós agimos assim continuamente. Se nós pudéssemos fazer uma comparação no deserto, nós somos uma fábrica de produzir miragens. Estamos no meio do deserto, mas acreditamos que estamos vendo fonte de água ali pela frente. Quem faz isso conosco é o pecado. Porque o pecado promete saciar a nossa sede. De início o pecado se parece muito atrativo, mas ele não sacia a sede, ele deixa-nos mais vazio ainda. É dito que toda alma humana possui um vazio, um buraco interno, que tem exatamente o formato da eternidade.
Como disse Agostinho de Hipona, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. Então, se Deus nos fez para Ele, nós só temos real descanso e satisfação na presença dEle. Essa sede que foi descrita aqui pelo salmista Davi no Salmo 63, ela aponta, na verdade, diretamente para Cristo. Ele é a eternidade de Deus. Lá em João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, e vocês conhecem essa história, ela estava tentando matar a sua sede. Não naquele poço ali, mas ela estava tentando matar a sua sede, tendo um relacionamento após o outro, que é o que Jesus revela mais à frente. E todos aqueles relacionamentos fracassados. Então Jesus lhe adverte e depois declara que quem beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. E é isso que nós devemos aplicar. Porque quantos de nós, mesmo na igreja, estamos espiritualmente desidratados? Com aquela boca seca, aquela vontade de beber água. Nós alimentamos o nosso corpo diariamente, mas nós negligenciamos a nossa alma também diariamente. Nós temos na nossa casa muita tecnologia, televisão, celular, internet, mas dentro de casa falta oração e leitura da palavra. Se Deus removesse de nós todas as bênçãos terrenas que nós temos hoje, o seu trabalho, o seu carro, a sua casa, a sua família, tudo que você considera que Deus te deu, ele ainda seria suficiente para você? Cabe um questionamento dessa sede que nós temos, que ela não é uma sede externa, mas é uma sede muito mais profunda. É a sede da alma. E sabemos que só o deserto é quem revela essa sede. Quando nós estamos andando no pasto verdejante, com todas essas bênçãos na nossa vida, dificilmente enxergamos isso. Mas quando algumas coisas nos é tirada, nós de fato podemos perceber toda a areia à nossa volta. Segunda coisa que nós vamos ver aqui do salmista, a partir do verso 3 até o verso 5, ele declara que a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Muitas vezes nós cantamos isso também. Deus, a tua graça é melhor que a vida. Mas se você fica doente, você já está resmungando. Se você estiver à beira da morte, então, nem se compara. Voltando para a história do nosso viajante, sem encontrar água, tendo gasto a sua força tentando fazer um poço, ele já estava quase desfalecendo. Quando de repente ele encontrou um pequeno córrego de água. E não era miragem, era um córrego de água mesmo. Ao beber daquela água e recuperar o seu fôlego, ele olha para frente e vê alguns passos. Alguém preparou aquele oásis para ele. Ele percebe que não quer apenas aquela água ali, mas ele quer seguir os passos de quem preparou aquele oásis para ele. Ele quer conhecer quem foi o guia que o sustentou naquele momento de quase morte. A água apenas não matou a sede, mas a presença daquele guia foi quem garantiu a sua vida. Então ele passa a seguir aqueles passos. E é por isso que Davi faz a declaração mais radical desse salmo, dizendo: a tua graça é melhor que a vida. Ou seja, os passos no deserto é mais importante do que a água que eu pude beber hoje. Isso é humanamente impossível de ser dito sem o Espírito Santo de Deus. Saiba que você não tem a capacidade de reconhecer o seu guia sem que o Espírito Santo lhe mostrasse os passos. Sem que o Espírito Santo livrasse toda aquela terra que estava no seu olho, tapando a sua visão. Na Bíblia diz que na verdade você estava morto no seu delito e no seu pecado. Mas é o próprio Espírito de Deus que nos faz ressurgir deste lamaçal de pecado e nos faz enxergar a graça de Deus. Davi aqui estava dizendo: mesmo que eu perca a minha vida física nas mãos do meu filho Absalão, mesmo que eu perca a minha coroa, o meu reinado, mesmo que ninguém mais me reconheça neste reino aqui, ainda assim eu tenho a graça de Deus, então eu tenho o essencial, então eu tenho tudo. Meus irmãos, o cristianismo não é mera sobrevivência moral. Eu sei que muitas pessoas enxergam a fé cristã
apenas como um conjunto de regras, de forma totalmente legalista. Temos rotinas semanais e dominicais. Temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que ir à igreja, não podemos beber, não podemos matar, roubar, trair. Isso é a vida cristã. Mas Davi usa aqui palavras de prazeres espirituais. Você já conseguiu sentir a sua vida cristã como uma verdadeira satisfação? Você já sentiu de fato alegria por louvar ao Senhor? Você o louva com todo o seu coração, com júbilo, meditando em todas as palavras que você declara ao Rei do Universo? A nossa comunhão com Deus não foi criada para ser mecânica. Levanta, senta, leia esse salmo, cante este hino. Não. Quando nós estamos aqui para adorar a Deus do Universo, esse tem que ser o nosso maior deleite. Esse tem que ser a nossa ansiedade da semana. Essa tem que ser a nossa tristeza por já ter terminado. Mas terminou aqui, com a igreja reunida, no culto vespertino, com a comunhão dos santos. Mas você deve ter uma vida de constante louvor a Deus e se deleitar na sua palavra. O amor ao mundo só sai do nosso coração quando o amor a Deus começa a entrar. Então nós precisamos começar a deixar aquelas coisas do mundo para que então nós possamos enxergar a Deus. O nosso viajante no deserto seguia muito feliz enquanto a sua mala estava cheia. Enquanto tinha água gelada, depois morna, depois ela já devia estar quente, ele bebeu tudo de uma vez. A comida, enquanto a barriga estava cheia, enquanto ele ainda estava uma temperatura ok, mas quando aquilo começou a piorar, de fato, ele sentiu aquele vazio, ele sentiu aquele peso e ele percebeu que não dependia mais dele. Na verdade, nunca havia dependido dele. E nós vivemos assim também. A geração que é hiperestimulada pela dopamina rápida, né? Passamos vídeo após vídeo, assistimos os memes, assistimos séries, temos ansiedade por saber logo o final da história. As redes sociais criaram uma sociedade assim, é um fato, e a nossa alma acaba ficando distraída. Você fala assim, eu vou assistir somente 5 minutos de um negócio aqui. Quando você vê, passaram 3 horas. Quando ao contrário, se você tenta orar 3 horas, você termina no amém e não passou ainda os 5 minutos. De fato, a nossa mente distraída dificilmente vai contemplar a Deus profundamente. Com tantas coisas para olhar, com tanta comida e tanta água disponível, a gente não percebe o perigo do deserto, a quentura, a noite, o frio e as feras, as aves, os animais, tudo isso que está à sua volta. Quando nós estamos cheios de si, nós não contemplamos ao nosso Deus. Portanto, é necessário nos esvaziarmos primeiro, reconhecermos a situação que estamos e daí contemplar ao nosso Deus. É por isso que Paulo disse lá aos Filipenses, no capítulo 3, verso 8, que Paulo tinha de tudo, mas ele disse assim, tudo isso que eu tenho, eu considero como perda por causa do Evangelho, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Todo aquele conhecimento, toda aquela pompa, né, que ele tinha desde a sua origem, até tudo que ele estudou e com quem estudou, ele disse que não valia nada. Ele considerava aquilo como nada, mas sim morrer com Cristo sendo o verdadeiro lucro da sua vida. Então a verdadeira adoração, ela nasce quando nós contemplamos a glória de Deus. O que domina a sua mente? O boleto? O trabalho amanhã? O medo? A aprovação dos homens? Aquilo que domina a sua mente acaba governando a sua adoração. Se você se preocupa mais com o seu trabalho, é isso que você adora. Se você só se preocupa com a sua família, é isso que você adora. Ou o seu dinheiro, os seus bens, ou o seu talento, é isso que você adora. E nós temos que nos despir de todas essas coisas, deixar toda essa bagagem e contemplarmos a Deus e adorar somente a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, assim como no meio do deserto é que nós percebemos a verdadeira sede da nossa alma, nós percebemos nesse deserto que a presença de Deus é melhor do que a vida. Afinal, sem a presença de Deus, não há sentido algum para a nossa vida. O salmista segue
a partir do verso 6, dizendo: no meu leito, quando eu me recordo de ti, em ti eu medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. A minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Nós sabemos que no deserto, quando cai a noite, o frio é congelante. E como eu disse, as feras, os animais começam a caçar o que tiver de vida ali. O nosso viajante que estava seguindo aqueles passos começou a ouvir um uivo de longe. Mas agora ele não teve medo, porque ele acabara de encontrar o seu guia. Ele encontrou a pessoa que criou aqueles passos e ele se sente seguro, segurando ali firmemente na capa daquele guia que conhece o caminho e pode livrá-lo dessas feras. O perigo ainda existe, as feras estão ali por perto, o vento ainda sopra, mas o terror desapareceu do seu coração, porque de fato ele encontrou segurança. Davi, quando diz que a sua alma se apega em Deus e a destra de Deus é o que ampara, ainda está no deserto. Ele não tinha voltado ao palácio para dormir na cama confortável. A ameaça de Absalão ainda era real neste momento, mas o coração dele mudou. O ambiente continuou seco como um deserto, mas a sua alma agora estava irrigada. Isso nós percebemos quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, mas nós podemos nos manter tranquilos. É o que chamamos da paz que excede todo o entendimento. É a forma com que você diz para o mundo como está a situação e a pessoa se desespera por você. Sabe quando você vem com na reunião de oração com o pedido mais difícil da sua vida e quando o irmão da frente pede o dele, você fica até com vergonha do seu. Você fala, nossa, quem está passando necessidade é ele, não eu. Mas você não pode se esquecer que todos esses que estão no deserto estão sendo guiados pelo mesmo guia, pelo mesmo mestre, Jesus Cristo. Aquele que já atravessou e venceu o deserto, mesmo diante de fome, de sede e de tentação. A espiritualidade bíblica não nos promete a ausência desses desertos na vida, como prega o falso evangelho triunfalista do momento. Talvez se você for neste mesmo horário, espero que não, em algumas igrejas, só estará sendo pregado bênçãos, prosperidade. Seu Deus é o Deus de bonança. Isso é fato, tudo isso está prometido na Bíblia. Mas também diz que o povo caminha no deserto. De que antes de chegar à terra prometida tem 40 anos de caminhada em círculos no meio de um deserto. Mas diz também que Deus guia aquele povo. De noite a coluna de fogo, de dia uma nuvem, as codornizes, o maná, tudo aquilo que Deus providencia para que o seu povo possa caminhar e chegar seguro na terra prometida. A Bíblia nos promete a presença divina no meio desse deserto. Isaías disse no capítulo 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não é se passares pelas águas, vais passar pelas águas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quantas vezes passaremos pelas águas ou pelo deserto? 7? 7 vezes 7? 70 vezes 7? Quantas vezes forem necessárias, irmãos? Em todas elas, Jesus é conosco e Ele já venceu ao final. No versículo 6, Davi diz que ele medita durante a noite, durante a vigília da noite. De fato, os momentos silenciosos da madrugada, eles revelam aonde a nossa mente repousa. Sabe quando você deita para dormir e a sua mente começa? Problema, boleto, e amanhã como é que vai ser? Meu irmão, ore a Deus, descanse nele. Faça como diz o salmista, que ele pode repousar tranquilo, porque ele descansa no Senhor. Você devia pensar que o amanhã ainda nem existe. O amanhã é misericórdia e graça do próprio Deus. E mais do que isso, de que a misericórdia do Pai vai se renovar amanhã. Mas eu não tenho nada no armário.
mas eu disse que não vai faltar. Mas eu não tenho um lugar para ir trabalhar amanhã, mas Deus vai te dar saúde para procurar esse emprego. Mas minha vida está um caos, você não entenderia. Nós temos Davi aqui no meio do deserto, com seu filho tentando usurpar o seu trono, ele dizendo que à noite ele medita em Deus e que durante a vigília da noite ele pode se recordar das coisas boas que Deus fez na sua vida. Há pessoas que infelizmente dormem abraçadas com a ansiedade. Outras dormem abraçadas com a culpa ou com o medo. E isso lhe gera insônia. E ela vai no médico pedindo um remédio para dormir. Quando, na verdade, ela precisaria tratar a causa raiz, o seu medo, a sua ansiedade, a sua culpa. Já Davi aqui transformou a insônia do deserto num altar de adoração. Ele disse: a minha alma se apega em ti. A palavra no original, em hebraico aqui, ela transmite a ideia de que essa alma não só se apega, mas que ela gruda, de que ela cola, ela segura firmemente, ela não solta de jeito nenhum, como uma criança agarrada na mão do pai com medo da chuva lá fora. Você pode falar para ela: tá tudo bem, pode ir. Não, ela não solta. Tá tudo bem, mas aqui eu não solto. E assim disse Davi: mesmo em meio a toda essa tempestade de areia, a minha alma se agarra em ti, ó Deus. Irmão, nós não perseveramos porque nós somos fortes, mas nós perseveramos porque a destra do nosso Deus nos ampara. Nós perseveramos porque a segurança que nós temos não está nas coisas dessa vida. Afinal, não há segurança nenhuma aí fora, nem aqui dentro, aliás. A segurança quem nos dá é o próprio Cristo, o próprio Deus. Em João 10, 28, Jesus declara de que ninguém se arrebatará da sua própria mão. E o que nós concluímos com isso, irmãos? O final dessa jornada, o nosso viajante finalmente termina a sua jornada. Ele estava sendo conduzido por aquele guia misterioso dos passos. Quando ele finalmente cruza o portão daquela cidade prometida, seu destino final está à sua frente. Então ele olha e pode ver os rios cristalinos, as árvores frutíferas. Mas de repente ele percebe algo surpreendente. O seu guia, que estava com uma capa, tira aquele manto coberto de poeira e na sua cabeça existia uma coroa. Aquele homem que sustentou o nosso viajante no deserto era o próprio rei da cidade. O viajante então imediatamente cai de joelhos adorando aquele rei e entende a maior das lições, de que o tesouro que ele tanto esperava não eram as ruas de ouro que existiam naquela cidade, mas o tesouro foi o seu alívio na dor lá no deserto. Porque ele teria sucumbido, ele teria morrido se ele não tivesse encontrado água, se ele não tivesse seguido aqueles passos, se o guia não tivesse levado na sua mão, talvez até no colo, ele não chegaria àquela cidade com as ruas de ouro. O maior tesouro para ele sempre foi aquele que caminhou com ele no meio do deserto escaldante. O deserto nunca foi sobre sobrevivência. O deserto, na verdade, foi sobre a sua transformação. O seu pensamento, que era no destino final e no que ele poderia usufruir, mudou. E ele passou a reconhecer aquele que caminhou com ele no deserto. Seu coração, de fato, foi transformado. E assim o Salmo 63 nos ensina exatamente isso. O deserto expõe a nossa sede. A presença de Deus é muito melhor do que a vida. E quem se apega a Deus, esse sim está seguro. Talvez você esteja num momento de deserto, de atravessar uma dificuldade muito complicada na sua vida, assim como o nosso viajante. Pode ser um deserto financeiro, as coisas estão muito caras, eu não estou conseguindo honrar aqueles compromissos. Pode ser um luto, um familiar que partiu, ou alguém que está com uma doença terminal. Pode ser uma crise no seu casamento, pode ser uma depressão, ansiedade. Afinal, nós estamos expostos a isso todos os dias. É possível que nós estejamos numa situação como essa. Mas o que eu quero dizer com a maior certeza é de que o maior perigo não é esse deserto momentâneo.
O maior perigo da sua vida não é esse. O maior perigo que você corre é atravessar a sua vida inteira sem nunca ter tido sede do Deus verdadeiro, achando que qualquer coisa pode saciar a sua sede, que qualquer alimento pode matar a sua fome. Não, somente Cristo sacia a nossa sede, somente Ele é o pão da vida. Nós só podemos ter as nossas almas saciadas hoje porque houve alguém que foi ao deserto definitivo por nós. De uma vez por todas, Jesus atravessou o deserto. O Filho de Deus suportou o juízo de Deus na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, padecendo toda a ira divina que era nossa. Todo o castigo meu e seu, Jesus pagou na cruz. E então ele clamou naquela cruz dizendo: tenho sede. O próprio autor das águas sentiu sede do inferno na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter acesso à água da vida. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para nos oferecer o cálice da salvação. E é por isso que do outro lado da história redentiva, já lá em Apocalipse 22:17, existe um convite para a igreja de Cristo, para você, para mim, para a igreja do Jardim IP, ecoando nesta noite, dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus por isso, irmãos. E sendo muito honesto comigo e com você, nós corremos um risco terrível ainda. O risco que nós corremos é de ser presbiterianos, impecavelmente ortodoxos na nossa mente, com muito conhecimento, mas com o nosso coração ainda com ídolos, mas na nossa prática ainda não cumprindo a vontade de Deus em tudo. Tem áreas da nossa vida que com certeza não estão sendo saciadas pela água da vida. Não se engane, o diabo não se importa se você tem teologia reformada ou qualquer outra, ou que você saiba de cor e salteado vários versículos da Bíblia. Ele até deixa que você saiba tudo isso, desde que o seu coração continue frio e distante de Deus e sem sede de Deus. Se você souber todos os versículos da Bíblia, mas quando tiver sede, buscar isso no pecado, na carne e no diabo, ele está muito feliz com tudo isso. E eu pergunto para você, afinal, por que você quer Deus? Por que você busca Deus? Responda sinceramente com o seu coração. Muitos de nós transformamos o Rei Soberano do Universo como um despachante cósmico poderoso, onde eu posso chegar no balcão, bater na campainha: eu quero um carro, agora o senhor prometeu uma casa, o senhor disse que eu não ia passar fome, cadê a minha família? Cadê o meu direito? Nós o buscamos não porque ele é glorioso e cheio de graça, não porque a sua graça é melhor que a vida, mas porque queremos que ele conserte as áreas das nossas vidas que estão quebradas. Deus, meu casamento está arruinado, me ajuda a pagar essas dívidas aqui, cura essa doença, nos tire rapidamente do deserto para que nós possamos amar os nossos ídolos de novo. Esse negócio de ficar passando necessidade é complicado, tem que ficar buscando a Deus. Se a sua religião consiste apenas em usar a Deus para conseguir o que você quer e o que você ama neste mundo, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você está amando aquela poça de água que você encontrou no deserto, mas está ignorando os passos do guia que vai te levar até a cidade celestial. E é verdade, nós andamos no deserto de poça em poça de água, abastecendo somente a sede momentânea e não olhando à frente. Para isso nós precisamos nos arrepender hoje. Chegar em casa, colocar os seus joelhos no chão e parar de culpar o deserto, parar de culpar o outro, o cônjuge, a economia, o governo, o meu chefe, as circunstâncias da sua frieza espiritual. O deserto apenas revela que o seu coração está apegado nas coisas erradas, nas coisas deste mundo. Mas Deus, em sua misericórdia, que é muito grande,
Muitas vezes vai secar as nossas fontes terrenas para nos lembrar que nós fomos criados para beber dele, da água da vida. C.S. Lewis disse que Deus sussurra nos nossos prazeres, mas que Deus grita nas nossas dores. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. E é fato. Quando está tudo bem, parece que Deus só sussurra. Mas quando está tudo mal, Ele está gritando a nossa dor para que nós possamos reconhecer que o deserto é Deus gritando para você: volte para a fonte, volte para Cristo. A pergunta no Salmo 63, portanto, não é, Senhor, quando o meu deserto vai acabar? Mas a pergunta do Salmo 63, que o Espírito Santo faz ao nosso coração e na nossa consciência nesta noite é: por quem você tem sede? Se ao olhar para dentro você percebe que o seu coração está seco, que o seu coração é duro, é idólatra, não tente consertar a si mesmo, afinal você não consegue. Ao contrário, corra para a cruz. Coloque diante de Deus o seu pecado, confesse a sua fraqueza, a sua total necessidade e lembre-se do que nós dissemos, que o Salvador Jesus gritou na cruz: tenho sede, debaixo da ira de Deus, sofrendo o inferno que nós merecíamos por causa da nossa idolatria, para que hoje a fonte de graça pudesse jorrar no santuário de Deus e que nós pudemos ter acesso à água da vida por toda a eternidade. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo: abandone aquela cisterna cheia de rachadura que você confia. Arrependa-se da sua frieza, da sua religiosidade meramente teológica. Pare de buscar a vida onde só tem morte. Peça que o Senhor quebre o seu orgulho hoje e que Ele nos dê graça e que nós possamos dizer com as lágrimas de um verdadeiro arrependimento, mas também lágrimas de alegria: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de Ti. Que o Espírito Santo nos desperte e nos ajude em nome de Cristo. Amém.